que chegam para levar a nutrição e vênulas e veias que saem dele, deixam. E aí esses desgarros aqui, né, essas células tumorais aqui, elas vão cair nessa circulação sanguínea e elas tendem a se espalhar. Se elas vão conseguir se fixar num tecido à distância, é uma outra história, porque, especialmente pela via hematogênica, essa célula vai ter o desafio de todo um sistema imune que vai tentar destruí-la. E quando ela chegar no tecido, onde ela para, o ponto de parada dela, ela também vai ter que se fixar, se defender, criar vasos, crescer. Então não é um trabalho muito fácil, mas é uma característica, né, dos tumores malignos, o chamado crescimento secundário. A característica das neoplasias, né, é o tipo de crescimento. A gente sabe que neoplasias benignas, elas têm um crescimento que é expansivo. Já as malignas, elas têm um crescimento expansivo, quer dizer, para fora, mas também um crescimento infiltrativo. Então, se você olhar aqui, o que acontece é que isso aqui é um fígado normal, e essa linha que passa aqui, por exemplo, você tem um tumor se infiltrando. Então, é um crescimento infiltrativo. É óbvio que o diagnóstico final de qualquer neoplasia, de qualquer tumor, seria o quê? Seria o histopatológico, seria a lâmina sendo observada. Mas o crescimento infiltrativo desse tipo é muito indicativo de tumor maligno. Não é uma certeza, mas é uma indicação. Tá? Na microscopia, porque ali é uma questão macroscópica, né? Na microscopia, quando você olha uma formação tumoral benigna ou uma neoplasia benigna ao microscópio, ela parece bastante com o tecido que lhe deu origem, né? Por exemplo, isso aqui é uma neoplasia ou um tumor ou um câncer benigno de tecido nervoso periférico, e ele se parece bastante com o tecido nervoso periférico normal, né? Você não tem muitas diferenças quando o tumor ele é benigno. Você não tem alterações nucleares, por exemplo. Você não tem grandes alterações no formato da célula. Enfim, você não tem grandes alterações. Quando você, na verdade, pensa, numa neoplasia maligna, você já tem alterações mais evidentes. Lembra que nós conversamos sobre anaplasia, né? A anaplasia é uma característica de uma célula tumoral. Então, o que você vai ter, por exemplo, uma neoplasia maligna? Você vai ter uma grande alteração no núcleo. Os núcleos vão estar irregulares, vão estar com tamanho e números irregulares. Você vai ter mitoses, figuras aberrantes de mitoses atípicas. Você vai ter um núcleo mais escuro, com grande quantidade de cromatina, é o que nós chamamos de hipercromasia nuclear. Você vai ter o chamado pleomorfismo, quer dizer, núcleos de tamanhos e formas variados. E aí uma coisa que chama bastante atenção também é que o citoplasma da célula tumoral maligna, ela muda bastante a sua relação núcleo-citoplasma. Quer dizer, o núcleo muitas vezes fica grande e o citoplasma fica pequeno. Essas características que nós temos aqui, elas são consideradas o que nós chamamos de índices de atipia. Esses são os índices de atipia que a gente vê aí na neoplasia ou no tumor maligno. Tá? Então é muito importante o patologista, no momento do diagnóstico, ver isso, né? Observar isso, ver isso e observar isso. Na verdade, aqui nós temos um desenho, né? Aqui você tem uma figura bem típica, uma figura aberrante de mitose, né? Aqui você tem um núcleo com hipercromasia e está bem mais escuro, tá? Aqui nós temos um adenocarcinoma. Nós vamos ver depois que o adenocarcinoma é um tumor maligno de glândula, tá? Então, aqui à esquerda nós temos um tecido neoplásico e à direita nós temos um tecido que é normal, tá? Então você vê uma diferença de padrão tecidual muito grande. A neoplasia maligna muda bastante a célula normal do órgão. Então, a gente tem que estar muito atento a isso.
Agora, toda a neoplasia, ela tem uma classificação que nós chamamos de histogenética. O que é uma classificação histogenética? Qual é a origem embrionária da neoplasia? Então, a gente sabe que as neoplasias, ou os tumores, ou os cânceres, né? São todas palavras sinônimas, elas podem ter uma origem que nós chamamos de epitelial. Epitélio é todo o tecido que reveste, né? O epitélio pode ser um tecido de revestimento, ou o epitélio pode ser um tecido glandular, tá? Então, se elas forem dentro do epitélio de revestimento, se for benigna, você chama de papiloma, que são as verrugas, né? É o papiloma. E se elas forem malignas, você vai chamar de carcinoma. Por exemplo, a gente sabe que as glândulas mamárias, elas são muito acometidas por uma neoplasia maligna, que são os carcinomas, tá? Se for do epitélio glandular, né, no caso a glândula mamária é uma glândula, aí você acrescenta o nome adenocarcinoma. Então tudo que tiver o adeno acrescido é porque ele é de tecido glandular. Tecido epitelial glandular, né? Então a glândula mamária é uma glândula. Como é uma glândula, vai ser um adenocarcinoma. Adeno de glândula, carcinoma de tecido epitelial. E o adenoma, né? Adeno de glândula, e esse final oma de uma neoplasia benigna, tá? Então as neoplasias podem ter origem do tecido de revestimento ou do tecido glandular, né? Bem, você tem também as chamadas neoplasias de origem mesenquimais. O que é isso, pessoal? São aqueles tecidos, todos aqueles tecidos que não são nem glândulas e nem são tecidos de revestimento. Nós temos dois exemplos, né? As neoplasias mesenquimais, elas podem ser hematopoéticas ou não hematopoéticas. No caso das não hematopoéticas, por exemplo, se ela for, por exemplo, benigna, ela tem um sufixo oma. Se ela for maligna, ela vai receber o nome de sarcoma, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o tumor mesenquimal muito maligno é o osteosarcoma. Ósteo de osso, sarcoma de neoplasia maligna mesenquimal. Mas só que é não hematopoética, porque não está ligada ao sangue. Quando você fala de neoplasias hematopoéticas, você está falando daquela, quer dizer, mesenquimais hematopoéticas, são aquelas que estão ligadas ao sangue, aos leucócitos, né? Então aqui no caso você tem o linfoma, né? É uma formação maligna, na verdade, apesar de terminar com oma, ele é maligno. Você tem o plasmocitoma, que está ligado ao linfócito B, tá? E aí você pode ter também o caso, né, das chamadas leucemias, que é quando você tem uma neoplasia de linfócito e eles estão circulando, porque os linfomas eles estão mais ligados aos linfonodos, eles são mais localizados, tá? Então aqui são as de origem mesenquimais, não hematopoéticas e hematopoéticas. Na verdade, quando a gente fez muitas análises microscópicas das formações tumorais, né, no microscópio. Mas quando você olha essas formações sem nenhum instrumento óptico, que a gente chama de a olho nu, né, elas podem dar algum indício de que elas são malignas ou não? Sim. A gente sabe, por exemplo, que o volume não é um indicativo, um bom indicativo. Uma neoplasia, um tumor pode ser pequeno e muito maligno e gigantesco e benigno, por exemplo. Às vezes o tumor é benigno, mas está localizado num local que é inoperável. E aí ele é benigno psicologicamente, mas o comportamento dele é bem destrutivo para o indivíduo. Então o volume não quer dizer nada. A forma, pessoal, pode ser um indicativo. Não é certeza. Isso aqui, quem gosta muito disso aqui são os cirurgiões, que estão operando, estão colocando a mão na massa moral, literalmente. Então a gente sabe que os tumores benignos, eles são mais esféricos, eles são mais redondinhos, né? Eles são mais assim, sem irregularidades. Já os tumores malignos, eles já são mais regulares, eles já têm limites mais indefinidos. Não é algo que você pode ter certeza, mas é um indicativo, né? Pode ser um indicativo aí de malignidade ou não.
Logicamente, repetindo, né, o diagnóstico definitivo é pelo exame histopatológico, onde você corta, né, você corta a formação, vai olhar no microscópio e vê lá o resultado. Tá? Pessoal, a superfície, né? A gente sabe, por exemplo, que tumores malignos crescem muito rápido. Então, não raro, eles podem ter uma superfície bastante irregular. E eles podem ulcerar, porque eles crescem tanto que eles podem formar uma úlcera na sua superfície. Então, a gente sabe que, geralmente, as neoplasias benignas, elas são mais lisas. As malignas, elas tendem a ser ulceradas, ou até ter pequenas porções nela, que são porções necrosadas, de células que já morreram, né? Então isso é um indício importante também. A cor, pessoal, o que a gente sabe, né, é que a cor, geralmente a coloração da neoplasia é um pouco diferente. Sendo ela maligna ou benigna, ela tem uma cor um pouco diferente do órgão que ela está, né? E a gente sabe uma outra coisa, que no caso das metástases, o tumor, a neoplasia, o câncer, né, ele vai ter a cor do tecido que ele deu origem. Então, se você tem uma metástase de um tumor de mama no pulmão, ele não terá a cor do pulmão, ela vai ter uma cor um pouco diferenciada, tá? E consistência. A gente sabe que geralmente tumores, sejam malignos ou benignos, eles são mais consistentes e são mais duros, né, do que o tecido original deles, em geral, tá? Logicamente que essas características aqui, elas não dão indício, mas elas não podem ser a base única para a gente fechar aí o diagnóstico. Aqui nós temos um exemplo típico, né? Isso daqui é um leiomioma. Um leiomioma, na verdade, aqui está localizado no tecido liso uterino. Você tem a formação tumoral aqui. Então você vê que ela é muito parecida com o tecido original. Quando você olha aqui, você vê um pulmão. Você tem várias metástases aqui. Isso aqui são todos tumores malignos, que na verdade não são originários do pulmão, mas que estavam em outro órgão. Pode ser na mama? Pode ser na mama. E eles foram no pulmão. Você observa o que aqui? São vários nódulos, né? Várias formações, com uma coloração diferente do pulmão. Tudo bem que isso é uma peça que me parece formalizada, inclusive, mas você vê que a cor salta aos olhos, é uma cor diferente, diferenciada aí. E aqui você, no caso do leiomioma, que é um tumor benigno, você vê que você quase não vê nenhuma diferença de cor, a cor é muito pouco diferente, você não vê grandes diferenças daqui, como você vê numa metástase de tumor maligno, tá? E aí, pessoal, a gente sabe que um tumor, né, uma neoplasia, um câncer, ele tem duas porções na sua arquitetura. Ele tem uma arquitetura, né? Ele tem o chamado parênquima e o chamado estroma. O estroma seria o tecido que sustenta a formação tumoral. Então, imagina que esse prédio aqui seja um grande tumor. O que é o estroma? São as colunas que o sustentam. E a gente sabe que, de uma maneira geral, quando você faz um histopatológico, o estroma não sofre alterações neoplásicas, geralmente. Ele está geralmente normal, né? Ele pode ter pouco estroma, você pode ter muito estroma, mas ele não apresenta lá aquelas figuras de anaplasia, aquelas alterações nucleares. Ele praticamente está normal, né? Em geral ele não está alterado. Agora, o parênquima seria, no caso desse prédio, seria o que? As paredes, o piso, seria a parte de dentro do prédio. As células do parênquima, sim, estão sempre alteradas pela neoplasia, seja ela benigna, seja ela maligna. Logicamente, quando você faz um trabalho histológico, você é capaz de determinar o estroma e o parênquima, né? E no parênquima, geralmente, que vão estar todas aquelas alterações que estarão no laudo do exame histopatológico, porque biópsia não possui laudo, porque biópsia é um procedimento de retirada do material. A análise do material é o exame histopatológico e é ele que terá o resultado, tá?
Então você tem o parênquima tumoral e o estroma tumoral. Tá? Então guardem isso aí muito bem. Aqui nós temos um exemplo, né? Então na verdade você tem aqui o estroma que está mais esbranquiçado, o estroma, né? E essas partes mais rosadas aqui são o parênquima tumoral. É lógico que nenhum de vocês vai fazer diagnóstico, né? Para fazer diagnóstico desse tipo de informação, você precisa usar residência para fazer diagnóstico. Mas você vê aqui em branco o estroma, né? E o parênquima e o recheio, entre aspas, do tumor rosado. Tá? Rosado aí. Pessoal, como que você faz o diagnóstico, né? Tudo que a gente mostrou até o presente momento não é o diagnóstico, são indícios, são indicações. Logicamente que alguns elementos são do diagnóstico. Quando você fala de alterações nucleares, elas já fazem parte do diagnóstico. Tá? Mas como que você diz para uma pessoa assim, você realmente tem um câncer, e esse câncer é benigno, e esse câncer é maligno? Né? Então, na verdade, você vai primeiro, a primeira coisa que você vai ver é a formação tumoral. Quais são as características clínicas dessa formação tumoral? Por exemplo, se você vê alguém, né, um aumento de volume em região de fêmur, isso pode ser um indicativo do quê? De uma neoplasia maligna óssea, ou de uma neoplasia muscular, mas mais uma vez uma neoplasia óssea, né? Um osteosarcoma. Você pode fazer outros exames complementares, que são os exames de imagem, as radiografias, as tomografias, ressonância, enfim. Primeira coisa, quando você tem um paciente que tem um aumento muito grande da região do fêmur, a primeira coisa que tem que fazer dele é o quê? Você tem que fazer um raio-x. O exame radiográfico vai dizer muito sobre esse osso. Se você fizer um exame radiográfico e você não tiver nada desse osso, é muito provável que você não tenha uma formação óssea tumoral. Mas se você fizer uma imagem e o osso também está gigante, está com alterações nessa imagem, isso é muito indicativo de uma neoplasia. Você pode fazer exames bioquímicos também, no caso do TSA de próstata. TSA é um exame bioquímico, é um marcador tumoral. E o histopatológico. Deles todos, na verdade, o histopatológico é o definitivo. Mesmo para a próstata, o definitivo, para qualquer neoplasia. O exame que te dá realmente o que é aquela formação é o exame histopatológico. O resto vai ajudar no diagnóstico, vai ser importante, vai. Mas é o histopatológico. Você retira o tecido, corta e observa o microscópio, né? E aí, pessoal, você precisa de um pedaço, você precisa de um fragmento dessa formação. E você pode obter esse fragmento dessa formação de algumas maneiras que nós vamos ver aí no próximo slide. Quer dizer, como que nós vamos proceder à obtenção desse material. Algumas maneiras são muito mais fáceis, outras são mais difíceis, outras são mais eficientes. Pessoal, o que a gente chama de biópsia? Biópsia não é o resultado do histopatológico. A biópsia é um procedimento, né, para você obter o material que você precisa. A biópsia ela pode ser o que nós chamamos de excisional, quando toda a formação é retirada. Isso é o ideal, né? Se a formação for pequena, num local de fácil acesso, é muito fácil você retirá-la todinha. A formação de pele, sei lá, de 1 milímetro de diâmetro, você consegue tirá-la inteirinha e mandá-la toda para o patológico. Isso é uma biópsia excisional, de excisão. Quando você fala em biópsia incisional, é quando um pedaço daquela formação vai ser enviada. Às vezes você retira um grande tumor de uma pessoa. Então você não consegue mandar aquilo tudo, aquilo terá que ser conservado em formol para você enviar. Mas aí você vai ter que enviar o quê? Pequenos fragmentos, né? Que você chama de biópsia incisional. Logicamente que a biópsia incisional ela é um pouco mais limitada que a excisional. A excisional você manda a formação todinha, né? Formação todinha.
Você pode também realizar procedimentos de biópsia por punção. Você pega uma agulha, né, uma seringa, uma agulha, e começa a puxar o êngulo da seringa para ver se vem material, né? O que geralmente você vai ter são células, né? Você vai ter células e logicamente que aí você vai analisar essas células. Você não vai analisar Você vai analisar algumas células, né? Logicamente isso diminui um pouco o poder do diagnóstico. E a puretagem, o que é puretar algo? É raspar. Você vai raspar e vai colocar isso na lâmina. Logicamente que a aspiração, a punção, a aspiração, né, por agulha e a puretagem são procedimentos onde você consegue mais do que célula. Já a biópsia incisional, você vai pegar mais tecido, né? Elas acabam sendo melhores. Tudo bem? Pessoal, e a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre o Papa Nicolau, a citopatologia oncótica, né? Papa Nicolau é um exemplo clássico. Logicamente, qualquer exame patológico serviria aqui, mas o Papa Nicolau é algo muito bem definido, né? Uma técnica não tão complicada de se fazer, logicamente complicada de se analisar, mas não complicada de se fazer, tá? Então, na verdade, o que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer uma curetagem, né? Uma raspagem na região de cérvix uterina das mulheres, né? Você não vai biopsiar, a princípio não é uma incisão, né? É uma raspagem, né? Uma curetagem ali para retirar um pouco de célula, tá? E aí você vai analisar essas células ao microscópio, elas são coradas, né? Panótico, provavelmente, é uma das colorações. Você cola, né?